Ai, gente, que bom que vocês estão aqui. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Então, como é que a gente vai começar falando desse assunto, hein? Difícil, né? Preciso pegar fôlego, inclusive, né? Preciso Porque pegar fôlego. complexo. Bom, mas não dá pra não falar disso, né? Ainda mais nesse momento, eu acho. É um momento que pede para que a gente se posicione, eu acho. Principalmente, não só como uma mulher, mas também por causa do que a gente faz, né? E a gente pode começar com uma pergunta, então. Como é ser mulher? Como é ser mulher pra você? Difícil. Bem difícil. Acho que a gente pode tentar responder. Acho que o como, acho que tem algo antes disso, né? Assim, eu fico pensando quando é que a gente se depara com a questão do o que é ser uma mulher? Isso faz diferença? E aí acho que na medida que a gente vai vivenciando na vida a diferença, que você começa a responder mais sobre o como, né? Então, é isso que vem nessa embalagem de como é ser uma mulher, do que eu tenho que vivenciar. E eu acho que tem uma coisa para mim nessa pergunta, que é uma coisa do tipo, como que eu me deparei com isso, assim? Com essa diferença, sabe? Que você tá falando assim. Como que eu me dei conta que ser mulher mudava as coisas? Eu não sei, assim, exatamente em que momento isso aconteceu, sabe? Então, eu acho que dá pra começar dizendo que ser mulher não tem a ver necessariamente com a embalagem física, né? Com atributos necessariamente físicos, mas do lugar que a gente ocupa no social também. O que me leva para uma outra questão que me atravessa de forma muito direta por ser uma mulher negra, que é como é ser uma mulher negra também. Sim. São muitas camadas, né, desse ser mulher, e eu acho que quando a gente também tenta colocar a experiência de ser mulher em uma só, a gente perde exatamente o que é ser mulher, Sim. que é uma multiplicidade de experiências. Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa envolvida nessa pergunta, né, que é o ser mulher para você. Isso. É um tanto de Né? singular, né? Tem um plural e um singular, assim, na mesma pergunta, né? O que é muito doido também pensar, assim, porque quando eu penso o que é ser mulher para mim no singular, não tem como não passar pelo plural. Porque eu fico pensando nas mulheres que me formaram, assim. Não sei vocês, mas eu tenho uma experiência familiar majoritariamente feminina. Sim. Se for fazer um balanço geral, assim, de quem que é composta a minha família, a maioria são mulheres mesmo. E acho que isso atravessa de forma direta, assim como nos trabalhos em que eu já estive, na área que eu escolhi trabalhar e seguir trabalhando e estudando, é também majoritariamente feminina. Então tem esse plural que atravessa. E é interessante que acho que a gente, por estar nesse plural de mulheres, ter essa experiência familiar, quando você vai para o mundo, talvez, e você se depara que o mundo não é tão desse modo familiar, você ser mulher fora desse meio faz a diferença, é aí que a gente se depara com isso, né? Assim, e ser uma mulher com um corpo no espaço público, talvez é a hora também que pega mais, porque até então aquilo é o mundo que você conhece. Nossa, isso é tão interessante, porque eu penso na minha história, principalmente com o nomadismo, né? Que eu não entendia por que as pessoas falavam que o que eu estava fazendo era uma loucura. Assim, eu entendi que tinha uma coisa meio fora do padrão, de normalidade, né? De você não casar e não ter filho aos 30, né? Que era o que as pessoas esperavam que eu fizesse. Mas hoje eu penso que não era só disso, assim. Era que uma mulher circulando no espaço público sozinha era inimaginável para a maioria das pessoas, assim. E aí, viajando, eu fui entendendo que eu tinha que criar mecanismos de me cuidar por uma via que eu não via antes, assim. Eu não tinha que pensar como eu vou viajar, que roupa que eu vou usar para viajar. Mas eu tinha que pensar
quando eu era nômade, porque eu era nômade e estava denunciado em mim, na mochila que eu carregava, que eu era estrangeira naquele território. Então, uma expressão péssima, mas é assim que eu me sentia, uma presa fácil. Então eu tinha que me arrumar outras formas de me preservar. Olha que loucura. Sim. Assim, não sendo nômade, eu não precisava de pensar nisso. Sim. Mas você sabe que quando você falou estrangeira, eu fiquei pensando o quanto, nesse mundo em que a gente está vivendo, independente de nômade ou não, a gente não é meio estrangeira pela forma que o mundo foi criado para ser. Porque é um mundo que se forma para que os homens caibam, não as mulheres. Sim. Então, meio que a gente está sempre num território estrangeiro que não foi criado pra gente, que é um espaço que a gente está sempre lutando para conquistar. Eu acho que é assim que eu me sinto também, muitas vezes, nos lugares em que eu ocupo, tendo que conquistar aquele espaço, tendo que provar que eu mereço estar ali, tendo que provar que eu sei de alguma coisa, por mais que a gente trabalhe com não saber em certa medida. Sim. Mas é preciso isso, né? Acho que essa coisa do autorizar, que a gente tanto fala. Uma coisa é, eu vou lutar, eu vou ocupar aquele espaço, mas eu posso estar ali, mas internamente, é essa questão. Eu mereço estar aqui? O que eu tenho que provar para estar aqui? E quando a gente passa para esse autorizar, não, eu já estou aqui, não é? Não tenho que ficar com essas questões. Mas como é que é esse processo de chegar até aí? Para uma mulher, é uma construção, né, eterna de espaços. Sim. E eu acho que tem uma coisa interessante, porque é como se a gente tivesse que reconquistar o espaço cotidianamente, inclusive na presença de outros homens. Né? Assim, porque você vai num evento de psicanálise, a nossa área é prioritariamente feminina, mas quem compõe as mesas são homens. Homens brancos, em sua grande maioria. Né? Assim, eu trabalho com a transmissão da psicanálise, 99,9% das pessoas que me acessam para entender um pouco mais da minha transmissão, para acessar as coisas que eu ofereço enquanto serviço, seja de supervisão, grupo, enfim, qualquer coisa que eu ofereça, são mulheres. Então, recentemente, eu tenho me dado conta disso e tomado isso do tipo, eu falo para mulheres. E eu acho que isso é muito importante, assim, você se dar conta que você não fala para todo mundo, porque não é todo mundo que se interessa pelo que você fala. Né, assim. Isso é bem impressionante, assim, todo evento também, sei lá, seja grupo de estudos, ou que a gente abre para fazer, bom, cadê os homens? É muito raro, assim, né, quando isso acontece. Mas, de alguma forma, também, isso me volta que é quando eu fui buscar um analista pela primeira vez, eu tinha certeza que não podia ser um homem. Que é, como é que eu vou me abrir para um homem? E foi preciso, assim, muitos anos de análise com mulheres para eu chegar no momento e falar assim, tá bom, chegou a hora de eu me haver com essa fantasia que eu tinha, que nossa, mas ao mesmo tempo é uma fantasia? Não, porque a gente escuta os casos, né, de várias mulheres que de alguma forma são violadas dentro de um consultório de psicanálise. Então também não é muito fácil a gente falar, é uma fantasia, tanto faz quem é o seu analista. É um discurso, né, incrível. E que é sustentado com base teórica. Né, assim... eu tô fazendo isso como intervenção. Desculpa, mas assim, intervenção... De onde você tirou isso, né? Porque eu tenho várias histórias para contar, com experiências com diferentes analistas, que... Gente, já escutei. Então isso que você tá dizendo parte do pressuposto que toda vez que uma mulher fala que não é não, depois. Eu nunca mais voltei no consultório desse analista. Porque não é não. Não existe a possibilidade da gente... relativizar isso. Vulgarizar isso, né? Porque é uma vulgarização. Porque é como se, então, a psicanálise aqui no setting analítico desse conta de tudo e o que é do campo do feminino e do masculino é igual. Gente. Não, né? Não. E é justamente na diferença que a gente quer ser respeitada, não é? Não é uma equivalência que a gente está tentando fazer. Não. É justamente a diferença colocada. E aceitar isso. Mas é muito cansativo, assim, esse movimento. Eu não sei como que é isso para vocês, assim, que a cabeça da gente faz muitas vezes, e é uma coisa que eu já escutei várias vezes
no consultório também dessa... Tá, mas o que é isso? Assim? Como que será que eu vou, por exemplo, numa viagem sozinha? Sabe? Tipo, como que vai ser? Como eu vou ser recebida? Será que é seguro eu ficar nesse hostel? Será que é seguro eu ficar nesse lugar? Até que horas eu posso andar? E eu sinto isso, assim, e ainda mais morando em São Paulo, a minha cabeça tá sempre fazendo cálculos do que é seguro, do que não é, do que eu posso, do que eu não posso. Compartilho demais disso, assim. É o tempo todo calculando onde dá para ir, onde não dá. O que dá para fazer e o que não dá. Que tipo de roupa dá para sair, que tipo não dá. Com quem que eu vou voltar. Né? Assim, eu acho que esses cálculos fazem com que a gente nunca descanse, né? E aí, acho que tem uma outra coisa, que é isso que a gente já vivencia no nosso cotidiano na rua, mas pensando até na nossa prática, tá ali na rede, expondo sobre o seu trabalho. Não sei se já aconteceu com vocês, mas várias vezes eu venho, né, assim, recebendo homens ou até psicanalistas que não estão ali pra escutar do meu trabalho, estão ali pra me mandar foguinho e não sei mais o quê. Como se assim? Gente, vocês acham que eu tô aqui fazendo o quê? Não é o meu perfil pessoal. Eu não tô aqui fazendo nada para além do meu trabalho. Então, o que abre essa porta? E eu acho que, nesse sentido, a gente precisa de convidar outras mulheres psicanalistas para poderem falar disso também, né? Assim, eu acho que uma das coisas que a gente topou fazer nesse movimento é de convidar você, que está escutando a gente, né? Para poder trazer também essas experiências devastadoras, assim, porque devastam um pedaço da gente, né? Eu lembro de um lançamento de livro que eu vim aqui em São Paulo e que eu sofri um assédio público por um psicanalista que estava lançando o livro naquele momento, né? E eu demorei a entender que aquilo era um assédio, né? Assim, e eu acho que eu tenho escutado cada vez mais histórias sendo ditas como coisas comuns, né? Assim, homem faz isso mesmo. Não, a gente não pode, né? Eu acho que abrir esse espaço para a gente poder falar disso como algo que aposta num eco, né? Assim, eu acho que é isso, assim, um convite que aposta no eco, tipo, que você fale com as suas amigas, que as suas amigas Isso. falem com as amigas das amigas, né? Isso. Porque volta pro familiar, né? É ali desde sempre onde as mulheres se protegem, estando com outras mulheres, podendo articular isso. Mas me incomoda um pouco isso do silêncio masculino. Ah, sim. Incomoda. Porque essas últimas semanas, e não que isso não venha acontecendo há muito tempo, né? Mas se tornou muito midiático, assim, a questão, as questões de violência, né? E aí, a maior parte dos movimentos que eu tô vendo são de mulheres. Então parece que, no final das contas, só a gente que está pensando, só a gente que está se movimentando. E a própria forma como as leis são construídas por homens, parece que, de alguma maneira, elas facilitam para que as coisas fiquem impunes mesmo, sabe? Para que seja preso em flagrante, mas seja liberado em 15 dias. Isso é muito cansativo, né? Assim, você vê as violências acontecendo e a impunidade sendo estabelecida como um padrão de normalidade. Isso. E a gente tendo que continuar calculando, né? O que é seguro, o que não é seguro, né? E eu acho que nesse sentido, assim, eu fico pensando muito o que dá para fazer, sabe? Assim, o que a gente faz com isso, né? Eu acho que o nome do grupo do WhatsApp que eu fiz movimenta um pouco, né? Alguma coisa, alguém precisa fazer alguma coisa, alguma coisa precisa ser feita. Porque, assim, também não dá para achar que não dá para fazer nada, né? Assim, acho que falar disso já é fazer muita coisa, né? Se colocar para falar. Mas ampliar, né, esses espaços de fala, eu acho que de alguma forma é o que a gente tenta fazer, né? Quando você diz, eu me deparo com uma clínica que é feita majoritariamente de mulheres, eu falo com mulheres, bom, então eu tenho que falar mesmo e ampliar isso que eu falo, né? Ou se apropriar também desse lugar, mas também para mover outras mulheres a falarem. Eu acho que isso que a gente falou naquele dia na supervisão, né? Assim, parece que tentam silenciar a gente em todos os lugares, né? Isso me angustia. Assim, isso me angustia. Sim. E aí eu fico pensando na clínica, né? De que muitas vezes até as nossas atitudes muito finas, assim, de poder escutar com estranhamento quando uma paciente
fala alguma coisa e que a gente sabe que aquilo ali tá esquisito demais. E a gente poder devolver esse estranhamento, sabe? E acho que isso é uma particularidade de uma clínica feminina mesmo. É uma forma da gente fazer esse eco que você estava falando, sabe? E muitos outros, assim, nas nossas redes, nos grupos em que a gente está, que são majoritariamente compostos por outras mulheres. E a gente está fazendo com que o discurso social vigente não seja unânime. Isso. Né? Tipo assim, peraí. Sabe? E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, nisso dessa massividade desse discurso red pill e até de um conservador que vem com muito machismo. E aí as pessoas estão falando sem medo, de tipo, cara, as pessoas estão falando e colocando coisas que a gente escuta como absurdo. E a gente vai em uma de se proteger, de tipo assim, eu não vou arrumar essa briga. E vai ficando em silêncio. E aí o que vai acontecendo é que um único discurso é propagado. E eu tenho pensado muito nisso, assim, e é claro que isso precisa ser muito calculado, porque tem coisas que não dá realmente pra gente entrar porque é violento com a gente. Mas assim... É que a gente pode ser punido, porque ao contrário do cara não ser punido, a gente pode ser punido. Se eu der o nome pros bois aqui, a boiada vem toda atrás, né? Assim. Não dá, assim, Não de dá. uma desmoralização e de muitas vezes punida até com a própria vida. Sim, total. Isso é um cuidado, inclusive, na clínica, né? Que é, bom, a gente vai nomear de alguma forma, porque muitas vezes eu escutei, não, você não pode nomear uma violência. Como Isso eu é não muito posso? bizarro. Mas quem fala isso? E não só nomear a violência, mas é pensar junto quais são as consequências se você vai fazer algo com isso que você sofreu, seja uma denúncia, que é também um momento de alerta de proteção, né? Então, assim, tô aqui para o que você decidir, mas a gente também tem que considerar quais são os efeitos disso. Sim. E eu acho que a violência, ela vai, quando a gente para de falar do assunto, né, e vai meio que, não quero tocar no assunto do Red Pill porque vou dar ibope para ele. Cara, sim e não, né? Assim, porque você também precisa existir um contraponto, né? Isso, o contraponto. É diferente de ficar falando aquilo, repetir, né? Esse discurso, acho que não é para inflamar, mas então tá, isso, né? Qual que é, então, o contraponto? O que tá faltando aqui, pensando, como é que esses homens que perderam tantos espaços que eram dados ali, né, por garantia de privilégio, estão se sentindo? Estão sentindo que perderam. Então, estão respondendo de um lugar de uma violência. Não dá para intervir para responder de um outro lugar? Por que a gente sempre respondeu de um lugar que não foi pela violência? E esse é o único caminho que eles têm? Nossa, essa pergunta é muito boa. Assim, porque eu acho que existe esse movimento, né? Assim, de se eu não tenho um argumento para com essa mulher é histérica. Isso. Essa mulher tá querendo disputar comigo. Né? Assim, eu acho que se a gente para olhar o social, inclusive no meio psicanalítico, os homens que são endeusados, eles se auto-endeusam também. Eles não reproduzem um movimento de tipo, vamos fazer junto aqui, né? Assim, vamos mobilizar outras... Não, é tipo, tudo só para mim. E eles fazem uso desse lugar. Sim. Eles têm a consciência do lugar que eles ocupam e eles fazem uso disso. Sim. Eu acho que a gente pode pensar, então, que esse vídeo também é um convite para os homens que se mobilizam em torno desse tema, né? Que abram espaço para outras mulheres. Porque eu acho que esse é um movimento interessante que um homem pode fazer. Né? Assim, movimento simples, né? Aquilo que a gente estava falando antes da gravação. Os microfeminismos, né? Assim... por exemplo, você está numa roda de conversa, você tenta falar, quando tem só homem, você não consegue falar. Um cara que está aí defendendo algo que faz sentido, né, assim, que faz esse contraponto, ele pode abrir espaço para a palavra de uma mulher. Né, assim, porque eu acho que também fica muito em torno disso, né? O que eu vou fazer sendo homem? Essa é uma luta das mulheres. Lugar de fala dela. Lugar de fala. É que a gente tem realmente um lugar de fala, mas isso não significa que eles não tenham também um lugar de fala que é diferente do nosso, porque a gente fala enquanto vivência, mas eles falam do lugar de homem. Mas é que não produz questão enquanto lugar de homem, né? A gente tá aqui. O que é ser uma mulher? Como é ser mulher?
É raro, não vou falar que não acontece, mas assim, o que é ser um homem? E esse modo que me ofereceram e falaram que é ser um homem, é esse o modo que opera, né? Então, talvez, né, assim, para além do dar espaço, mas, cara, produz questão sobre isso. Você não vê que isso que acontece desse modelo é o que produz tantas violências? Sim. Eu acho que tem uma alienação, uma cola nesse lugar, né? Esse lugar, lançando mão da teoria, nesse lugar fálico aí de sou o homem da casa, né? Assim, que não produz questão. Aí fica o feminino não todo produzindo, né, muitas questões, o indizível, mas assim, será que o homem e o masculino também não é indizível e a gente, na verdade, está colado, né, nesse Isso discurso? é interessante, Camila, porque se você for pensar, as mesas dos trabalhos que a gente assiste de psicanálise é composta por homens, mas quem produz as questões, né, quem mobiliza em torno dos estudos são as mulheres. O que a gente está fazendo com o que a gente está produzindo? Que eu acho que tem a ver com aquilo que você falou, assim, da gente ficar tendo que insistir de garantir um certo lugar, né? Assim, disso está em questão para a gente o tempo todo. Acho que a gente talvez precise fazer menos questão sobre o lugar que a gente já está, né? E fazer alguma questão com o que eu vou fazer com isso que eu estou produzindo aqui, né? Assim, eu acho que esse é um convite para nós aqui também, né? O que volta para a história do autorizar, porque enquanto você falava eu fiquei pensando assim, o quanto muitas vezes e eu já escutei muito disso quando eu estava no RH, por exemplo, né? Então, um homem, muitas vezes, quando ele vai se inscrever numa vaga de emprego, se ele tem 2 dos atributos que está na lista, ele se inscreve. Se a mulher não corresponde a todos os atributos, mesmo correspondendo a todos os atributos que estão na lista, a gente ainda duvida de tipo assim, será que eu me inscrevo? Será que é para mim? Será que não? Será que sabe, assim, e eu vejo que isso vai se atualizando o tempo todo, não só nesse meio de proposta de trabalho, mas até da forma como a gente coloca a nossa voz no mundo também. E essa busca incessante de ter que saber mais, de ter que estar pronta, e de ter que... E às vezes, cara, assim, o que acontece é que muitos homens não têm um conhecimento profundo sobre determinados temas e eles estão falando. Falando e copiando e plagiando, né? Aquele caso da Básica Zanella foi assim. Mas a gente pode ir também, né? O próprio Freud, quantas teorias das mulheres que estavam ali, ele também não pegou e tomou. E eu acho que isso traz uma questão para mim, que, assim, tava falando disso na análise semana passada. Assim, cara, os caras estão ganhando dinheiro, entendeu? Os caras estão ganhando dinheiro com o que eles não sabem. E sustenta na máquina, né? E sustenta na máquina. E a gente aqui, sei, não sei, será que sei, será que não sei? Ai, eu acho que preciso saber mais. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer mais um curso. Ai, meu Deus, isso aqui. Cara, alguma coisa precisa... Eu fico muito indignada, gente. Alguma coisa precisa ser feita, não é possível, assim. Mas você toca num ponto importante, né? Porque a parte do dinheiro é algo que a gente se afastou, né? E legislação. Quando uma mulher pode ter acesso, né, a dinheiro, aos bens, então realmente é muito recente se a gente for pensar isso, mas é por essa via, a gente está numa sociedade capitalista. Vai dizer que então, não é importante uma mulher ocupar espaços, ter o próprio dinheiro, até mesmo nas questões de violência. A gente sabe o quanto isso faz diferença. Não, isso pode ser decisivo para uma mulher sair de uma relação ou não. Né, assim, a gente escuta isso na clínica. Infelizmente. Não consigo agora, eu preciso me organizar, preciso ver. Não é tão simples assim. Vou sair com meu filho. Vou pra onde? Desse relacionamento, como que eu vou sair disso? Não tenho trabalho há muitos anos. Sabe, o que dificulta. E muitas vezes o que acontece é que são mulheres mais velhas. E a gente sabe como que o mercado de trabalho funciona para mulheres mais velhas. E aí parece que é isso, assim, o tempo todo o mundo vai fazendo uma força para que você continue naquela posição que você tá, oprimida. Sim. Silenciada. Violentada, né? E eu acho que isso é uma coisa, né, que assim, tem ficado na minha cabeça muito, é que a psicanálise não sai ilesa disso. Né? Porque eu acho que muitas vezes a gente trata a psicanálise, e eu acho que por uma via de reprodução também, por um lugar muito de preciosismo,
né? Como Sim. se ela estivesse fora da lógica Intocável. capitalista, a estrela dourada da árvore de Natal, né? Assim, não é, né? Assim, e eu acho que quando a gente vê e escuta psicanalistas homens, e vive, né? Psicanalistas homens fazendo violências muito parecidas com outros homens de outras áreas, a gente percebe que a psicanálise não está ilesa Sabe a que isso isso. pra mim foi assustador? O que foi? Essa coisa porque eu acho que a psicanálise, em algum momento, ela esteve pra mim nesse lugar de, tipo assim, Preciosismo? preciosismo. E aí, quando eu Pra me mim também. deparei com esse real da coisa, de tipo assim, ó, tem gente aqui cometendo assédio também. E aí eu fico tipo assim, quê? Sabe quando você leva uma pancada e fica meio... Zonza. Sim. Para mim, foi difícil entender que na minha análise, sem ser essa atual que eu faço como mulher, eu vivi uma microanálise, né? Assim, eu diria entrevistas preliminares com o cara que foi quem falou que não, não é não. E aí eu nunca mais voltei lá. Mas a minha análise anterior, meu analista não queria que eu encerrasse a análise. Ele não me permitia encerrar a análise. Entendeu? Cara, o princípio fundamental é que o analista possa escolher com quem ele faz análise. E o meu analista dizia que eu não podia deixar de fazer análise com ele. Quando eu entendi isso, e foi a teoria que me ajudou a entender que o que ele estava falando não fazia sentido, porque ele sustentava essa ideia, como eu já disse, né, usando a teoria, dizendo que o analista precisa de fazer o passe para poder encerrar a análise, era isso que ele me dizia. Eu chego numa sessão e eu digo para ele assim, hoje é a minha última sessão, eu não volto aqui mais, a minha análise está se encerrando, e o que você disse sobre o passe não é verdade. Ele não fala nada. Ele só fala, por que você está pensando no encerramento da análise? Eu falei, eu não estou pensando. Eu não estou pensando. Muito bom, você não me escutou direito. Eu não estou pensando, estou te afirmando que eu não volto aqui mais. Eu acho que aí eu entendi que a psicanálise não estava ilesa. Comigo, acho que foi quando eu fui, né, começar a formação e fui buscar algumas escolas, não conhecia muito bem sobre isso, e me vi num lugar que eu falei, mas isso é uma escola de psicanálise ou uma seita? Estou em dúvida, porque querendo ou não, é isso que a gente falou, desse endeusamento de uma pessoa que, em geral, é um homem, e você tem que estar ali submetida àquilo que ele diz, ele pensa, um pensamento que é diferente, cabe naquele espaço. Então, né, muitas vezes a gente acaba ficando nesses lugares porque acha que é isso, né? Igual a gente tá vendo aí, psicanálise misturada com religião, aí já é né, uma outra camada que a gente pode gravar um vídeo depois, né? Mas enfim, eu acho que já começa um momento de formação que eu pensei, bom, mas se é nesse modelo aí, eu não topo, não vou querer. Mas que bom, né, que você pôde falar, não quero. Mas quando que você entendeu que na psicanálise não estava ilesa? Cara, acho que quando eu comecei a me colocar mais no meio também, assim, porque eu tive o privilégio de estudar psicanálise muito dentro da bolha. Leia-se mulheres, né? Entende-se mulheres. Com mulheres, a partir de mulheres e tal, e dentro da bolha. Apesar de que, assim, na faculdade eu comecei a ter notícias de assédio com alunas e tal, e isso me estranhou, mas eu ia tomando meio que como um caso isolado, de tipo assim, cara, pessoa sem noção. E tipo, isso não... Sabe? E aí, quando eu começo a ir em evento, me juntar com outras psicanalistas, escutar histórias de vida real, assim, e aí eu fico tipo assim, gente, mas o que isso aqui é diferente das empresas que eu trabalhei? E assim, por um tempo, eu trabalhei numa empresa e eu fazia parte do comitê de assédio sexual, né? Então tinha ali pessoas do compliance que recebiam a denúncia e eu fazia um trabalho de acolher essas mulheres. E tinha muito. Olha isso. Sim, tipo, todos os dias. Seja por cliente, seja por gestor, seja por par. E aí, eu acho que a minha ida para psicanálise, assim, e para clínica, foi tipo assim,
cara, eu não quero viver isso aqui mais, não. Eu quero me proteger disso aqui. Eu não quero estar nesse ambiente. E aí, susto, né? A psicanálise não tá ilesa disso também. E aí eu encontrei coisas muito parecidas aqui também. E isso foi completamente assustador. Então parece que a primeira resposta de como é ser mulher é estar sempre exposta a uma situação de violência. Né? Tentando se proteger, mas aí para se proteger você tem que se fechar, né? Se calar. E aí, bom, o silêncio também não protege, né? Não é porque a gente não tá falando que. Definitivamente. Né? Se o silêncio protegesse, as violências não aconteciam mais, né? Porque as mulheres estão sempre em silêncio.